Bom, eu começo esse vídeo com a seguinte pergunta: como, na prática, identificar que o uso de um determinado imóvel foge à normalidade? Quando é que eu vou poder afirmar que a conduta praticada por um vizinho extrapola a normalidade, causando uma interferência efetiva, considerável, passível de tutela jurisdicional à saúde, ao sossego e à saúde dos proprietários ou possuidores de imóveis vizinhos? Bom, primeiro nós temos que ter em mente algo muito óbvio. A vida em sociedade, ela impõe aos cidadãos alguns sacrifícios. Nós temos que suportar certos incômodos para poder viver em sociedade. Um exemplo: uma pessoa que reside no Gonzaga. Uma pessoa que reside no Gonzaga escolheu morar num bairro de característica mista. Num bairro onde há muito comércio, muito entretenimento, muita circulação de pessoas, conjugados com áreas estritamente residenciais. Quem mora no Gonzaga e escolheu morar no Gonzaga em razão dessas utilidades, desses benefícios que o bairro oferece, eu moro perto de tudo, eu tenho banco próximo, eu tenho shopping, eu tenho praia, eu tenho cinema, eu tenho tudo, restaurantes, bares, enfim. Essa comodidade que o bairro te oferece, que oferece para quem mora no Gonzaga, ela tem um custo. Que custo? Quem habita no Gonzaga, quem mora no Gonzaga, tem que ter um pouco mais de tolerância, por exemplo, com ruídos. Não se pode exigir o mesmo nível de sossego de alguém que mora, por exemplo, no Campo Grande, que é um bairro bem mais residencial. Não pode se exigir o mesmo nível de sossego de quem mora em partes da ponta da praia, porque hoje existem partes mais em que se permite uma maior exploração comercial. Entende o que eu quero dizer? É preciso sempre se examinar a zona onde ocorre o conflito, os usos e costumes locais. Os padrões de normalidade, eles vão se distinguindo, se diferenciando, dependendo da zona em que ocorre o conflito. Um morador do Gonzaga não pode, de repente, acionar o judiciário. Não pode não, poder ele pode, evidentemente, mas não vai ter sucesso no caso de acionar o judiciário se o seu reclamo disser respeito a pequenos ruídos, a um ruído
que é próprio de um bairro que tem essa natureza mais boêmia, né? Essa natureza também mais comercial, que as pessoas frequentam a pé, circulam muito, enfim. Há muitos bares, há muitos restaurantes. Então, isso tem que ser levado em consideração. Onde está ocorrendo o conflito? Qual é a característica do lugar onde está ocorrendo o conflito? É estritamente residencial? É misto? É uma zona boêmia? Tem muitos bares, tem muitos restaurantes, há muito comércio, há shoppings. Isso tudo auxilia o juiz a, digamos assim, sintonizar adequadamente a frequência correta de barulho que pode ou não ser admitido naquele local. Segunda coisa importante, na verdade terceira, né? Porque foi da tolerabilidade da vida em sociedade que impõe certos sacrifícios a todos, do exame da zona de conflito, e um terceiro ponto importante, que muitos doutrinadores, especialmente os mais modernos, criticam, mas que ainda é um bom instrumento a ser utilizado na definição do que é anormal. A chamada anterioridade da posse. A chamada teoria da pré-ocupação, não preocupação. Pré-ocupação. Basicamente, segundo essa teoria, a destinação de uma determinada zona da cidade é estabelecida por aquele que primeiro se instala no lugar. Vou dar um outro exemplo que acho que todos conhecem. Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, às margens da Avenida Bandeirantes, Washington Luiz, enfim, várias avenidas que se cruzam ali. O que vocês acham? Chegou primeiro naquela região o aeroporto ou a cidade? Se vocês fizerem uma rápida pesquisa aí na internet, jogar na Wikipédia história do aeroporto de Congonhas, vocês terão a oportunidade de saber que o aeroporto existe desde a década de 30 ou 40, já não me lembro, e que naquela ocasião, quando o aeroporto foi criado, não havia praticamente vizinhança no local. A cidade a cidade de São Paulo não tinha crescido a ponto de chegar na vizinhança do aeroporto. Ali havia sítios, chácaras, enfim, era um lugar descampado. O aeroporto trouxe, evidentemente, progresso para a cidade. Durante muitos anos, durante muitas décadas, o aeroporto de Congonhas é o único aeroporto de São Paulo. Ainda hoje ele desempenha um papel fundamental na malha aérea doméstica do país. E com isso, isso fez com que a cidade crescesse, e a cidade crescendo foi avançando, e hoje o aeroporto de Congonhas está incrustado dentro da cidade. Está literalmente dentro da cidade. Lógico que quem comprou casa ou quem mora em apartamentos próximos ao aeroporto, quem decide se mudar para esse local, sabe que terá de conviver com um certo incômodo e ruído. Os aviões precisam pousar. E para pousar, eles são obrigados a fazer voos mais rasantes até chegar à pista do aeroporto. E com isso, quem está ali nas imediações acaba sendo obrigado a escutar, talvez a cada 5 minutos, o barulho, até menos,
avião decolando, avião pousando. Né? Então o sujeito não pode ingressar com uma ação para exigir que o aeroporto de Congonhas tenha as suas atividades cessadas, porque há um barulho de aviões subindo e descendo a cada 2, 3 minutos. Ora, se você conhece a área, se você sabe que ali tem um aeroporto, é de se esperar que ali o ruído seja maior e você vai ter que aprender a conviver com isso. Nesse caso, me parece que não é nem possível de se cogitar uma indenização, porque a pessoa vai para o local sabendo que ali é barulhento. Né? O mesmo vale para a ponta da praia em relação ao porto. Aqueles que compram apartamento também ou casa na frente do canal de acesso ao Porto de Santos, são lugares em que naturalmente há um ruído maior, né? Porque é da essência daquele local. O porto se instalou ali antes, o aeroporto se instalou ali antes. Antigamente em Santos, hoje tem o VLT, mas antes quando era a linha férrea ali na Francisco Glicério, quem morava mais próximo sabia que ia escutar volta e meia um barulho de trem. Não tem jeito. Né? Você compra uma casa do lado da linha férrea, você quer o quê? Então vejam, esses 3 critérios são importantíssimos. Né? Tolerabilidade, sabendo que as pessoas em sociedade têm que suportar certos incômodos para sobreviver. Exame da zona onde ocorre o conflito e anterioridade da posse. Esses 3 critérios são essenciais para a definição de uma eventual anormalidade do uso de propriedade. Ok? Para terminar, notem, eu vou repetir, os bens jurídicos protegidos pelo legislador no artigo 1277 são saúde, segurança, sossego. Não se fala de decoro. Então ninguém pode ingressar com uma ação judicial pedindo ou cessação da atividade, ou diminuição do incômodo, ou mesmo indenização por interferências que atinjam o decoro. Por exemplo, tem uma determinada casa ao lado de onde alguém reside, em que se sabe que ali atende uma prostituta. Ela mora e trabalha no local. E existe um movimento de pessoas entrando e saindo, e você sabe que ali ela desempenha a prostituição. A prostituição em si não é crime. O que é crime é a exploração da prostituição. Mas vamos imaginar, numa situação bem hipotética, que seja alguém que não esteja submetido a ninguém, que pratica aquela atividade, porque é uma atividade que lhe rende dinheiro, ela não se importa com o julgamento das pessoas e ela resolve atender os seus clientes ali. É possível tomar alguma medida nesse caso? Não. Ainda que de alguma maneira esse comportamento possa causar alguma interferência no decoro, né? Seja uma conduta que moralmente não, mas socialmente não é bem vista, e do ponto de vista moral é bem questionável também, por grande parte da sociedade, porque também tem pessoas que não veem nenhum mal nisso. O fato é, o decoro não pode ser causa para uma ação judicial, proteção do decoro. Só da saúde, da segurança e do sossego. Tudo bem? Já terminamos no próximo vídeo.